direito de greve do servidor público é garantido pela Constituição, mas até hoje este direito não foi regulamentado. No Congresso Nacional, há diversos projetos sobre o assunto. Alguns tramitam há mais de uma década sem virar lei. O Brasil é signatário ainda da Convenção 151 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A convenção garante, por exemplo, a negociação coletiva, mas a norma também carece de regulamentação. O presidente do Sindifisco defende que o grande avanço da lei seria definir limites mais claros, tanto para o governo como para as entidades, garantindo segurança jurídica. Não dá para continuarmos da forma como hoje está essa situação. O governo não tem nenhum tipo de obrigação, nenhum tipo de dever para com os servidores públicos no que tange a questão salarial, a questão das condições de trabalho, enfim, a questões de interesse dos servidores, né? E, portanto, essa negociação ela praticamente não existe e, quando existe, é feito de uma forma bastante precária, que, na verdade, mais prejudica do que favorece os servidores, e também não dá para os servidores públicos não terem um regulamento claro, né, sobre os seus deveres e os seus direitos na regulamentação. Enquanto a regulamentação não acontece, a Justiça aplica, na maior parte das vezes, a lei de greve da iniciativa privada. Mas o serviço público tem características próprias. Para este jurista, a principal lacuna é em relação à regulamentação dos dias parados. O principal ponto que eu vejo de lacuna na legislação, nessa legislação que se aplica de forma paralela, é a regulamentação quanto aos dias parados, a questão da suspensão do trabalho propriamente dito, a punição, a eventual punição aos grevistas e eventual regulamentação sobre a participação do sindicato, a cúpula do sindicato. A proposta mais antiga em tramitação no Congresso, de 2001, é de autoria da deputada Rita Camata, do PMDB do Espírito Santo. A mais recente, mas também com tramitação mais avançada, é a do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo. O assessor parlamentar do sindicato alerta que alguns projetos chegam a exigir um mínimo de 60% a 80% de pessoal nas atividades essenciais. São mais restritivos do que a lei da iniciativa privada aplicada aos servidores, enquanto não se aprova uma lei própria. Uma das alternativas interessantes seria o governo recebendo a pauta dos servidores, antes mesmo do processo de greve iniciado, ter um prazo, suponho assim, de 30 dias para se manifestar e, a partir daí, iniciar o processo de negociação que pode chegar a bom termo ou levar à greve. Mas o governo ficaria obrigado por essa lei a dar uma resposta. O que não pode ocorrer é ignorar solenemente, como tem acontecido nos últimos anos, né, a pauta dos servidores. Os servidores apresentam a pauta e o governo não se manifesta a respeito dela. E quando os servidores deflagram greve ou ameaçam deflagrar greve para exigir o cumprimento dessa lei, o governo recorre ao Supremo Tribunal Federal para proibir o exercício do direito de greve. Os auditores fiscais já sentiram na pele a falta de uma lei específica. Durante a Copa do Mundo, a classe foi impedida por uma liminar de realizar qualquer manifestação. Após a greve de 2008, os auditores tiveram que arcar com o corte de ponto, que só foi abonado depois de muita pressão do sindicato. Graças à mobilização, os auditores alcançaram conquistas importantes, como o pagamento pela forma de subsídio. Em 2012, alguns pontos do acordo não foram cumpridos e o governo se recusa a negociar. O Sindifisco defende que a lei garanta a negociação coletiva e a data base. A negociação coletiva ela é importantíssima porque ela passaria a obrigar o governo a fazer uma negociação de fato, que muitas vezes não é feita, entra ano, sai ano e às vezes o governo se recusa a negociar. E a fixação da database é importante até para que o governo passe a ter efetivamente uma data de encontro com os servidores para tratar das questões salariais e dos outros temas. Enfim, esses dois assuntos são assuntos que já estão na pauta das entidades há muito tempo. Não podemos mais continuar da forma como estamos hoje, sem negociação coletiva no serviço público e sem database para os servidores públicos. São temas fundamentais e que, portanto, são defendidos há muito tempo por todas as entidades.
Um dos projetos mais alinhados com os anseios dos servidores é o do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A proposta prevê mediador para a negociação coletiva e não fixa mínimo de trabalhadores em atividade durante as greves. O nosso projeto ele garante o direito de greve, porque inúmeros projetos que estão tramitando na casa acabam proibindo o exercício, porque no ato do conflito, quando as partes não se entendem, nós temos que garantir a justa mobilização, a pressão que passa pelo direito de greve. Eu apresentei, como eu dizia antes, um projeto que há mais de 20 anos até hoje não aprovaram. Nós temos que regulamentar o direito e não proibir. E aí eu destaco sempre 3 pontos, né? Primeiro, é a negociação coletiva, a data base e o direito legítimo da greve quando os trabalhadores se sentirem que estão sendo lesados pela parte empregadora. O Sindifisco vai continuar lutando para que esse direito legítimo dos servidores seja regulamentado. O sindicato quer promover o debate com a classe, o governo e o Congresso. Você, auditor fiscal, pode contribuir com o sindicato nesta discussão e também na luta por uma lei que reflita de fato os anseios da categoria e da sociedade.